Oi, gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, né, à primeira aula do módulo 1 sobre viveiro de mudas. Eu sou a Hayumi, eu sou estudante de agronomia na Universidade Federal de Mato Grosso e estarei com vocês nessas próximas aulas falando sobre a construção de viveiro de mudas. Essa nossa primeira aula vai ser uma introdução assim bem básica mesmo, sabe? Mas explicando o que é a importância e a função do viveiro de mudas, para depois nós adentrarmos mais para a construção, mais para coisas mais técnicas. Mas aqui é uma aula bem básica, bem leve. Mas se tiverem qualquer dúvida, podem escrever nos comentários que nós estaremos respondendo o mais breve possível. Tranquilo? Então vamos começar nessa aula. Primeiramente, o objetivo dela vai ser compreender todos os conceitos de viveiro de mudas, né? Entender qual que é a sua importância, tanto ambiental quanto econômica e técnica, e também relacionar um pouquinho ela, assim, brevemente, com alguns projetos de recuperação de área ambiental. Bom, primeiramente, o que é um viveiro, né? O viveiro é basicamente uma casa para a produção das mudas. Ele tem um ambiente totalmente agradável, totalmente favorável para que essas mudas cresçam da melhor forma possível, para que não se tenha perdas e etc. E devido a isso, dentro dessa casa, nós temos tipo, sistema de irrigação de alta precisão, tudo é muito bem controlado. Então, é um ambiente totalmente propício para a produção das mudas, para que elas se desenvolvam da melhor forma possível. Resumidamente é isso. Bom, qual é a função do viveiro? Eu já falei um pouquinho, né, anteriormente, mas só completando aqui, que é basicamente produzir mudas de alta qualidade e também com uma certa padronização. Então, devido ao fator dela estar ali, né, num ambiente totalmente favorável, né, para o seu desenvolvimento inicial, ela vai crescer mudas mais fortes e também com menos pretensão de riscos de perdas. Então, a taxa de perda das mudas dentro do viveiro é bem menor, o que garante uma alta produtividade, né, das mudas. Então, o viveiro basicamente produz mudas de alta qualidade, com uma certa padronização, e também reduz bastante perdas durante o processo do desenvolvimento das mudas. Não. E qual que é a sua importância ambiental, né? As mudas, devido ao fator de elas se desenvolverem bem dentro do viveiro, quando ela é levada ao campo, como por exemplo em uma área degradada, ela consegue resistir melhor ao ambiente, pois ela já se desenvolveu, já criou uma certa imunidade, podemos dizer. É muito diferente do que você levar uma mudinha ali, ou uma frajozinha no campo, e qualquer coisinha elas podem chegar ali a morrer e etc, né? Então, quando você já leva uma muda fortalecida, né? Já ali crescida, ela está mais propícia a sobreviver no ambiente externo, no ambiente que colocaram, pois ela já está com uma certa imunidade. Então, por isso que o desenvolvimento da muda na sua etapa inicial é tão importante, né? Para quando ela for ao campo, ver fortalecida, ela consegue se desenvolver melhor do que uma muda ali que ainda não se fortaleceu. Então, com isso, a gente consegue fazer a recuperação de áreas degradadas, também o reflorestamento com espécies nativas, né? Aí nisso a gente conserva também a biodiversidade e consegue também proteger nascentes e ecossistemas, pois também se tem o transporte das mudas para essas regiões de nascentes. Bom, devido ao fator das mudas irem para o campo já fortalecidas, é toda questão de etapas, né? O viver ali que tem toda uma estrutura propícia para a muda crescer fortalecida, a muda vai fortalecida para o campo, aí no campo ela se desenvolve bem porque ela já está fortalecida, então tem menos risco dela morrer, né, no caso, então ela cresce e realiza a captura de carbono, ali assim indo para a biomassa do solo. Então, tudo são questões de etapas e tudo isso começa desde o início, né? Desde ali, devido ao ambiente favorável para a muda que é o viveiro. Aí nisso também tem a redução de impactos ambientais, por causa que tem ali mudas propícias para poder fazer o plantio ali nas áreas ambientais. Assim também tendo a restauração ecológica e também, né, dentro do viveiro nós temos uma produção de mudas sustentáveis, pois o fato de ser uma área protegida, nós não precisamos realizar o uso, por exemplo, de herbicidas ou etc, porque ela tem ali uma proteção, né? Então faz ali menos uso de alguns produtos, etc, tornando a produção das mudas o mais sustentável possível.
Além do viveiro ser uma estrutura sustentável para realizar a produção de mudas, ele também possui uma grande importância econômica, devido a pode ser viável economicamente para pequenos produtores e também poder gerar um bom rendimento para grandes produtores também, então podendo atender as duas demandas, tanto para pequenos produtores até grandes produtores, além de gerar renda, né, e também emprego para, né, diversos setores. A escala pode atender diferentes setores, pode atender também diferentes produções de escalas, né? Vai de acordo com a necessidade de cada produtor. E também ele tem diversas demandas de mercado, podendo atender tanto o mercado do paisagismo, quanto da agricultura, quanto da agrofloresta. Além disso, o viveiro também pode atender tanto os projetos ambientais públicos quanto privados. Além da importância econômica, o viveiro também possui uma grande importância social. Podemos ver como exemplo o viveiro que foi construído para esse projeto, né, que ele foi construído com o intuito de atender escolas, universidades, para poder ensinar como funciona a produção de mudas mais sustentável, sem utilização de defensivos agrícolas, ou se não, compostos químicos, uma produção de mudas mais orgânico possível. Assim, né, podendo compartilhar uma melhor qualidade de vida para a população. Para o viveiro possuir um bom rendimento produtivo, é importante estar atentos a todos os sistemas técnicos dentro do viveiro, tanto a irrigação quanto a luminosidade, de onde o viveiro se encontra. Nós estaremos entrando mais aprofundadamente sobre esses tópicos nas próximas aulas, né? Mas é importante já estar citando isso aqui para a gente já ter mais ou menos uma noção do que nós vamos estar vendo, né, mais à frente. Também temos os teores de nutrientes que estarão sendo utilizados, né, nas mudas ali. E também tem a questão da temperatura, dos materiais que serão utilizados dentro do viveiro, todas as questões técnicas, né, dentro assim, que vai utilizar para poder tornar um ambiente mais viável para o desenvolvimento da muda, é muito importante estar muito atento para deixar todos os sistemas muito bem padronizados, atendendo ao tipo de muda que está sendo produzido ali dentro, né, atendendo suas necessidades, para poder ter uma maior produtividade da produção. E onde esses viveiros são utilizados? Para que eles são utilizados? São utilizados tanto para reflorestamento, recuperação de áreas degradadas, porque como eu disse anteriormente, as mudas as mudas são fortalecidas dentro do viveiro, né? Elas passam daquela fase mais frágil, elas crescem, desenvolvem, e quando elas já estão mudas um pouco mais fortes, elas vão para a área externa, né? Vão para o campo, e elas conseguem se desenvolver melhor, pois elas já passaram pela fase mais frágil ali dentro do viveiro. Elas conseguiram se desenvolver bem ali naquela área adaptável, e agora elas podem ir para o ambiente externo, onde elas vão poder se desenvolver de uma forma mais tranquila, sem risco ali da perda da muda. E nisso também auxilia na arborização das áreas urbanas e também tanto para a agricultura e para o paisagismo. E no cenário atual, o viveiro ele é muito bem visto devido ao fator dele atender grandes demandas para poder ter a recuperação ambiental, devido a fatores que eu já disse anteriormente, né? E também ele consegue suprir uma necessidade de produção em larga escala, né? Além também de ser uma base muito importante para a restauração ecológica. Então, o cenário atual, devido a toda essa visão de sustentabilidade, temos que cuidar mais da natureza, o viveiro ele é muito bem visto. Chegamos aqui no final da nossa primeira aula, onde podemos concluir que o viveiro ele é muito bem visto economicamente e também ambientalmente falando. Ele é uma opção bem ecológica para realizar uma produção de mudas com qualidade e também é economicamente viável para pequenos produtores, pois não exige um grande investimento. Nós iremos entrar nesse assunto futuramente, mas já adiantando os conteúdos futuros. Ele é uma opção bem viável economicamente para pequenos produtores e uma opção também viável economicamente para grandes produtores, devido ao fator de ser um ambiente onde se terá menos perdas, né, de produção de mudas, devido ao fator de estar em um ambiente favorável, né. E além de estar, né, de ser uma opção totalmente sustentável, né, ajudando assim, né, a natureza, que é um tópico muito importante nos dias atuais. E com isso eu concluo essa primeira aula do módulo 1. Agradeço a todos que assistiram. Qualquer dúvida podem digitar no chat, que estaremos respondendo o mais breve possível. Muito obrigada!